Marcos Rodrigues pressionou o olho contra a mira telescópica e sentiu o estômago despencar. Através da cruz, ele podia ver o dedo do terrorista apertando o gatilho, apontado para a cabeça de uma menina de 8 anos. O rosto da criança estava coberto de lágrimas. Seu pequeno corpo tremia contra a barreira de concreto que servia tanto de escudo quanto de prisão. A mãe dela jazia imóvel ali perto, sangue se acumulando sob sua cabeça, após ter sido atingida com a coronha de um fuzil ao tentar protegê-la. Comando. Temos talvez 30 segundos antes que ele execute a refém, Marcos sussurrou no rádio. Sua voz mal se mantinha firme. A inteligência havia identificado o terrorista como Dmitry Vulov, um ex-operativo Spetsnaz transformado em mercenário, que gritava em inglês quebrado sobre corrupção do governo e vingança. Seus olhos tinham o brilho selvagem de um homem que não tinha mais nada a perder. E Marcos já havia visto esse olhar antes. Sempre terminava da mesma maneira. A matemática era brutal. Seu observador Jake Morrison, agachado ao lado dele com um medidor de distância e uma calculadora balística, ficava mais pálido a cada medição. Chefe, estamos olhando para 897 metros com esses ventos cruzados, Jake murmurou, enxugando o suor da testa apesar do frio de dezembro. Rajadas de vento entre 15 e 20 nós, vindas do noroeste, mudando a cada 30 segundos. E ainda temos aquela barreira de concreto bloqueando 80% do alvo. Marcos ajustou a mira, tentando encontrar um ângulo que simplesmente não existia. A fábrica abandonada onde Vulov havia feito os reféns ficava em um vale entre duas colinas, criando um túnel de vento que tornava o disparo de precisão quase impossível. Pior ainda, o terrorista havia se posicionado atrás de uma doca de carga de concreto, com apenas a cabeça e o ombro visíveis de vez em quando se inclinava para gritar suas exigências. Mesmo se tivéssemos condições perfeitas, esse disparo seria um milagre no melhor dos cenários. Jake continuou, a voz apertada pela frustração. 1 grau fora e atingimos a criança. 2 graus fora e erramos completamente, e então ele a mata por vingança. Pelo fone, Marcos ouvia a voz do comandante tático ficando mais urgente. Overwatch. Precisamos de uma solução. O negociador diz que ele está escalando. Temos talvez 2 minutos antes que ele comece a executar os reféns para mostrar que está falando sério. Marcos sentiu o peso familiar de decisões impossíveis pousar sobre seus ombros. Em seus 15 anos como atirador federal, já fizera disparos que outros chamavam de milagrosos. Mas isso era diferente. Estavam pedindo para ele dobrar as leis da física enquanto a vida de uma criança pendia por um fio. Ele podia ver o dedo de Vulov se movendo no gatilho, os pequenos movimentos que precedem um tiro fatal. Jake, e se esperarmos o vento parar? Marcos perguntou, embora já soubesse a resposta. Relatório meteorológico diz que só vai piorar. Frente de tempestade vindo do oeste. A voz de Jake carregava o peso de alguém que entrega uma sentença de morte. Chefe, fiz esse cálculo 6 vezes. As variáveis são extremas demais. Estamos falando de enfiar uma agulha num furacão. Abaixo deles, Vulov pressionava o cano da arma mais forte contra a têmpora da menina. E Marcos viu seus lábios se moverem como se estivesse rezando. Seu pai, amarrado e amordaçado ali perto, se debatia com tanta violência contra as amarras que o sangue escorria pelos pulsos. A cena era um pesadelo de impotência e fúria. Comando. Atenção. Não temos tiro limpo, Marcos reportou. As palavras tinham gosto de cinza na boca. Repito, sem linha de tiro clara desta posição. Cópia, Overwatch. Aguardem por soluções alternativas. Mas Marcos sabia que não havia alternativas. O prédio estava cercado, mas qualquer invasão terrestre resultaria em reféns mortos. O negociador tentava há 3 horas estabelecer um diálogo significativo, mas Vulov parecia mais interessado em fazer uma declaração do que em sobreviver. Marcos observava pela mira enquanto Vulov gritava novamente, bradando sobre traição e justiça. Seus movimentos estavam ficando mais erráticos, mais violentos.
Ele agarrou a menina pelo cabelo, levantando-a parcialmente do chão. E Marcos sentiu seu dedo instintivamente mover-se para o gatilho, mesmo sabendo que o tiro era impossível. 30 segundos, talvez menos. Jake sussurrou, com o olho colado ao monóculo. Ele está se preparando. Dá para ver na linguagem corporal. O vento uivava pelo vale, carregando o som de sirenes e rotores de helicóptero. Equipes de jornalismo já se reuniam além do perímetro. Suas câmeras apontadas para o prédio onde uma criança estava prestes a morrer, enquanto os melhores atiradores do país assistiam impotentes. Marcos suava frio apesar do clima gelado, observando o dedo de Vulov iniciar o aperto final no gatilho. A menina olhou diretamente para a lente de Marcos, como se pudesse vê-lo do outro lado da distância impossível. Seus olhos continham uma confiança que partiu seu coração. A fé de uma criança que acredita que alguém, em algum lugar, virá salvá-la. Então, de forma impossível, uma névoa carmesim explodiu da cabeça do terrorista. E ele desabou como uma marionete com os fios cortados, sua arma caindo inofensivamente no concreto, enquanto a criança cambaleava livre. O que diabos acabou de acontecer? A voz de Jake se quebrou como a de um adolescente, enquanto ele varria freneticamente sua lente por todas as posições possíveis de tiro. Suas mãos tremiam tanto que a luneta balançava. O terrorista estava imóvel numa poça crescente de sangue. Um tiro na cabeça perfeito que de alguma forma atravessou a barreira de concreto e a refém. A menina ficou paralisada por um momento, coberta de respingos de sangue, antes de correr em direção ao pai, com um grito que ecoou pelo vale. Marcos sentiu as mãos tremerem ao tentar processar o que havia testemunhado. Um segundo Vulov estava prestes a atirar. No seguinte, sua cabeça simplesmente explodiu. Nenhum aviso, nenhum clarão de disparo, nenhum som de rifle distante. Apenas morte cirúrgica surgida do nada. Você viu algum clarão? Qualquer coisa. Marcos exigiu. A voz incrédula. Mas Jake já balançava a cabeça, o rosto pálido como papel. Nada, chefe. Estava escaneando toda a grade quando aconteceu. Sem clarão, sem movimento, sem perturbação. É como se a bala tivesse se materializado do nada. Ele fez uma pausa, checando os dados com dedos trêmulos. A trajetória veio do Nordeste, mas nós já limpamos esse setor. Só há canteiros de obra e aquele guindaste antigo. Pelo rádio, Marcos ouvia o caos explodindo nas frequências táticas. Equipes SWAT avançavam para assegurar o local. Socorristas corriam para os reféns e comandantes exigiam respostas que ninguém tinha. A menina chorava nos braços do pai agora, ambos vivos contra todas as probabilidades. Mas Marcos não sentia alívio, apenas um pavor crescente que se instalava no estômago como água gelada. Comando, aqui é Overwatch. Marcos reportou, a voz controlada com esforço, alvo abatido. Reféns seguros, mas nós não atiramos. Repito, não disparamos. O rádio chiou com respostas confusas. Overwatch, confirme sua última. Você disse que não engajaram? Correto, comando. O tiro veio de posição desconhecida de si. Estamos tentando localizar a origem agora. Marcos girou seu rifle em direção ao nordeste, escaneando o canteiro de obras que Jake havia mencionado. A área era um labirinto de estruturas inacabadas e equipamentos abandonados, perfeito para esconder-se, mas impossível para o tiro que haviam testemunhado. A distância sozinha já seria desafiadora até para os melhores snipers do mundo, mas o ângulo tornava tudo verdadeiramente impossível. A bala havia de alguma forma contornado obstáculos que deveriam ter bloqueado qualquer linha de visão direta. Ali! Jake sussurrou de repente, a voz apertada de excitação. O guindaste de construção. Cerca de 2 quilômetros. Marcos ajustou a mira para o enorme guindaste amarelo que dominava o canteiro. Era um guindaste torre antigo, do tipo usado em arranha-céus, com um longo braço horizontal estendido sobre o vale. A cabine do operador estava vazia, havia meses,
segundo a inteligência, mas algo o incomodava. O ângulo não batia. Mesmo daquela altura, a bala teria de atravessar concreto sólido. Rode os cálculos, Marcus ordenou, embora já soubesse o que Jake descobriria. Os dedos de Jake voaram pela calculadora, inserindo dados de vento, distância e trajetória. Após minutos frenéticos, ele olhou para cima com uma expressão de pura perplexidade. Chefe, se o tiro veio daquele guindaste, a bala teria percorrido 347 metros, compensado um vento cruzado variável a cada 30 segundos, e passado por uma brecha entre barreiras de concreto com no máximo 10 centímetros de largura. E isso assumindo que o atirador soubesse exatamente quando Vulov se moveria para a posição. Qual a probabilidade de fazer esse disparo? Jake olhou para os cálculos por um longo momento antes de responder. Matematicamente, 0. Mesmo com condições perfeitas, equipamento perfeito e timing perfeito, as variáveis são extremas demais. Você teria que ver o futuro para saber exatamente quando atirar. Enquanto a SWAT assegurava a cena abaixo, Marcus viu algo em sua visão periférica. Um brilho vindo da cabine do operador do guindaste que não estava lá momentos antes. Quando ele virou a mira para lá, não havia nada além de ar vazio e sombras. Mas a sensação de estar sendo observado, de estar sendo avaliado por olhos invisíveis, subiu por sua espinha como gelo. Jake, acione o rádio. Quero aquele canteiro de obras completamente isolado e revistado imediatamente. Cada prédio, cada guindaste, cada peça de equipamento. Já estou nisso, chefe. Jake falava rapidamente ao rádio, coordenando com as equipes de terra. Mas mesmo enquanto dava ordens, Marcus sabia que não encontrariam nada. Quem quer que tivesse feito aquele disparo já havia desaparecido, evaporado como fumaça ao vento. A equipe forense já estava chegando, suas vans brancas entrando no perímetro. Logo, eles recuperariam a bala, analisariam a trajetória e confirmariam o que Marcus já sabia, que haviam testemunhado algo que desafiava toda explicação. Um disparo impossível havia salvado a vida de uma criança, e em algum lugar lá fora havia um atirador capaz de dobrar as leis da física à sua vontade. Marcus manteve a mira treinada no guindaste por mais 20 minutos, procurando qualquer sinal de movimento, qualquer pista que pudesse explicar o que havia acontecido. Mas o canteiro de obras permanecia imóvel e vazio, guardando seus segredos como um túmulo. A única evidência de que alguém estivera ali era um terrorista morto, uma criança viva e a crescente certeza de que Marcus acabara de encontrar algo muito além da compreensão humana. Quando o sol começou a se pôr atrás das colinas, lançando longas sombras sobre o vale, Marcus finalmente abaixou seu rifle. Mas a imagem daquele disparo impossível estaria gravada para sempre em sua memória. O momento em que alguém, em algum lugar, alcançou uma distância impossível e entregou justiça com precisão cirúrgica. A pergunta que o assombraria não era como o disparo havia sido feito, mas quem o havia feito e por que escolheram permanecer invisíveis. A equipe forense estava ao redor do corpo do terrorista como enlutados num velório. Seus rostos marcados pela confusão, que aumentava a cada medição. A detetive Sarah Kim, principal especialista em balística do FBI, segurava a bala recuperada com uma pinça, suas mãos normalmente firmes tremendo levemente, enquanto examinava o projétil de cobre impecável sob uma lupa. A bala estava em condição perfeita, apesar de ter viajado mais de 2 quilômetros e perfurado um crânio humano, um detalhe que não fazia sentido algum de acordo com tudo que ela sabia sobre balística terminal. Ela veio do Nordeste, aproximadamente 2,3 quilômetros de distância. Sarah anunciou aos investigadores reunidos, sua voz mal passando de um sussurro. A análise da trajetória mostra que ela passou por uma abertura não maior do que 15 centímetros entre dois pilares de concreto. Ela fez uma pausa, conferindo novamente as medições em seu tablet, que exibia uma reconstrução tridimensional da cena do crime. Mas aqui está o que não faz sentido. A bala manteve estabilidade perfeita durante todo o percurso.
sem giro irregular, sem desvio, sem perda de velocidade que possamos medir. Marcus sentiu seu mundo girar ao encarar o relatório balístico. Os números na tela pareciam zombar de tudo o que ele entendia sobre física e pontaria. O tiro não apenas exigia precisão impossível, mas também um timing sobrenatural. De acordo com a linha do tempo forense, a bala havia sido disparada 3 segundos antes de Vulov sequer se mover para a posição onde foi morto. Era como se o atirador tivesse previsto seus movimentos exatos com precisão psíquica. Tem mais uma coisa. Sarah continuou, a voz com um toque de pânico contido. Ela levou o grupo até um laptop que exibia imagens de câmeras de segurança dos arredores. Recuperamos isso de uma câmera de tráfego posicionada na colina com vista para o canteiro de obras. Observem o horário com atenção. A filmagem em preto e branco mostrava o guindaste ao longe. A cabine do operador claramente vazia. Então, exatamente às 15h47:23, houve uma breve distorção na imagem. Não um clarão de disparo, mas algo que parecia uma ondulação de calor subindo da cabine. 3 segundos depois, às 15h47:26, a cabeça de Vulov explodiu à distância. Rode novamente, Marcus exigiu, inclinando-se para mais perto da tela. Mas a segunda exibição apenas aprofundou o mistério. A distorção durava exatamente um quadro, 1/30 de segundo, e então desaparecia por completo. Sem atirador visível, sem equipamento. Nenhum sinal de que alguém havia estado naquela cabine. Jake Morrison, que estivera em silêncio durante todo o briefing, falou de repente. E se estivermos vendo isso da forma errada? E se o atirador não estivesse na cabine quando atirou? Ele puxou seu próprio tablet e mostrou uma imagem de satélite do canteiro. Olhem a posição do guindaste. O braço se estende sobre o vale, mas há plataformas de manutenção ao longo de seu comprimento. Alguém poderia ter se posicionado em qualquer ponto daquele braço. Sarah balançou a cabeça sombria. Pensamos nisso. Analisamos todas as posições possíveis ao longo da estrutura do guindaste. O problema não é só a distância, é o ângulo. De qualquer posição naquele guindaste, o disparo teria exigido que a bala atravessasse concreto sólido. As barreiras que protegiam Vulov o tornavam completamente invisível para qualquer atirador naquela área. O grupo caiu em silêncio à medida que a implicação se firmava. Eles não estavam lidando apenas com um tiro impossível. Estavam lidando com um tiro que violava as próprias leis da física. Balas não podiam curvar-se em torno de obstáculos. Não podiam atravessar matéria sólida. No entanto, de alguma forma, uma havia feito exatamente isso. O Dr. Michael Chun, físico consultor do FBI, havia estado em silêncio rodando cálculos em seu laptop durante toda a discussão. Agora, ele ergueu os olhos com uma expressão de perplexidade científica que Marcus nunca tinha visto antes. Modelei todas as trajetórias possíveis, levando em conta vento, gravidade, até o efeito Coriolis. Ele anunciou. Não há maneira física para uma bala viajar de qualquer posição naquele canteiro, até o local do alvo. As barreiras de concreto criam o que chamamos de sombra balística, uma área completamente protegida contra fogo direto. Então, o que está dizendo? Marcus perguntou, mesmo já temendo a resposta. Estou dizendo que, segundo as leis da física, esse disparo nunca aconteceu. No entanto, temos um terrorista morto e uma bala recuperada que prova que sim. A voz do doutor Oshun carregava o peso de alguém cujo entendimento fundamental da realidade acabara de ser estilhaçado. Ou nossas medições estão erradas, ou estamos lidando com uma tecnologia décadas à frente de qualquer coisa atualmente conhecida. Enquanto a equipe forense prosseguia com a investigação, Marcus se viu irresistivelmente atraído de volta ao canteiro de obras. Ele subiu pessoalmente no guindaste, apesar dos protestos dos inspetores de segurança, escalando os degraus estreitos que levavam à cabine do operador. A vista do topo era de tirar o fôlego. Ele podia ver todo o vale se estendendo abaixo, incluindo o prédio onde o sequestro havia acontecido. Mas daquele ângulo,
As barreiras de concreto ocultavam completamente a posição onde Volov estivera. Foi então que Marcos notou algo que a equipe forense havia perdido. Cravado na parede de metal da cabine do operador, havia um pequeno pedaço de papel dobrado com precisão e encaixado em uma fresta entre placas de aço. Com dedos trêmulos, ele o extraiu e desdobrou para revelar coordenadas escritas em uma caligrafia precisa. 41. 2 19N 95 868. As coordenadas levavam a um galpão abandonado nos arredores da cidade, a cerca de 24 quilômetros de cena do crime. Quando a equipe tática chegou ao local 2 horas depois, encontraram apenas uma cápsula de munição gasta no chão. Um cartucho de feito 330 Lapua Magnum, que combinava perfeitamente com a bala recuperada do crânio de Volov. Mas o galpão tinha vista para nada além de campos vazios. Não havia linha de visão para o local do sequestro. Nenhuma maneira de um disparo feito daquela posição atingir o alvo. Mesmo assim, lá estava a cápsula, ainda morna ao toque. E ao lado dela, gravadas no chão de concreto como se tivessem sido queimadas com ácido, estavam as palavras: alguns tiros transcendem a distância, algumas justiças transcendem o tempo. Marcos encarou a mensagem até os olhos arderem, tentando compreender o que estava vendo. A equipe forense determinaria depois que as palavras haviam sido marcadas no concreto com um laser de precisão cirúrgica. Mas não encontraram nenhum equipamento capaz de realizar tal feito. Como tudo, mas naquele caso, isso desafiava qualquer explicação. Quando a noite caiu sobre o galpão, Marcos ficou sozinho na escuridão, segurando a cápsula e tentando compreender um mundo que já não seguia mais as regras que ele conhecia. Em algum lugar lá fora, havia um atirador capaz de fazer balas viajarem distâncias impossíveis, contornarem obstáculos e chegarem ao alvo antes mesmo de serem disparadas. A pergunta que o assombrava não era apenas quem era essa pessoa, mas o que ela era. E se era sequer humana. 3 semanas depois, Marcos estava sozinho em seu apartamento, encarando o arquivo do caso que permanecia oficialmente não resolvido. As páginas espalhadas sobre a mesa de centro pareciam peças de um quebra-cabeça que se recusava a formar uma imagem coerente. Os pesadelos começaram imediatamente após o incidente. Sonhos em que balas curvavam no ar como mísseis guiados, em que sombras se moviam com precisão letal por geometrias impossíveis, em que o tempo parecia se dobrar à vontade de um atirador invisível. Ele acordava encharcado em suor frio, o gosto de cobre e medo na boca. O relatório oficial havia sido sanitizado, todas as informações impossíveis removidas, tornando-o algo mais parecido com ficção científica do que uma investigação federal. Sniper desconhecido elimina a ameaça terrorista de posição indeterminada. Foi o resumo oficial. Como se a linguagem burocrática pudesse tornar o inexplicável, banal. Mas Marcos conhecia a verdade, e ela o consumia por dentro. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto, vinda de um número desconhecido. Cobertura. Agora, venha sozinho. Traga a cápsula. Marcos encarou a mensagem por 1 minuto inteiro, o coração martelando no peito. A cápsula do galpão, a que ele nunca havia reportado oficialmente, estava sobre sua mesa, como uma acusação muda. Ele dizia a si mesmo que estava protegendo a investigação. Mas a verdade era mais simples e mais aterradora. Ele estava protegendo sua sanidade. Algumas verdades eram grandes demais para a mente humana suportar. Contra todo o instinto, que gritava para que ficasse dentro de casa, chamasse reforços, fingisse que nunca recebera a mensagem. Marcos pegou sua arma de serviço e a cápsula. Depois subiu as escadas estreitas que levavam ao telhado de seu prédio. O vento de dezembro cortava como gelo, e as luzes da cidade abaixo pulsavam com um ritmo quase sobrenatural, fazendo sua visão oscilar. Ela estava ali, parada na beira do telhado. Sua silhueta quase imperceptível contra o céu noturno, como se fosse feita de sombra e luz estelar, e não de carne e osso. Marcos não conseguia distinguir seus traços, mas havia algo em sua postura que sugeria poder contido, como um predador em repouso, mas pronto para atacar. Quando falou,
Sua voz carregava um leve sotaque que ele não conseguiu identificar. Algo europeu, talvez russo, mas suavizado por anos de refinamento. Você tem feito perguntas, agente Rodrigues, disse ela sem se virar. Suas palavras dançavam no vento como segredos sussurrados, perturbando o frágil equilíbrio que mantinha certas verdades escondidas daqueles que ainda não estavam prontos para compreendê-las. Marcos forçou a voz, que saiu mais áspera do que pretendia. Quem é você? Como fez aquele disparo? Ela se virou então. E Marcos viu olhos que carregavam o peso de 100 tiros impossíveis, 1000 mortes calculadas, entregues a distâncias que desafiavam toda a compreensão. Seu rosto era anguloso, de traços marcantes, uma beleza que sugeria perigo, não conforto. Ela aparentava ter 30 e poucos anos, mas havia algo em seu olhar que revelava mais do que uma vida inteira de experiências. O disparo era impossível porque você pensava como um atirador, ao invés de pensar como a própria física, disse ela, dando um passo em sua direção. Marcos notou que ela se movia sem fazer som, como se nem tocasse no cascalho do telhado. Você parte do princípio de que balas viajam em linha reta, dizia, que a causa deve preceder o efeito, que a distância é uma barreira absoluta, ao invés de um mero incômodo relativo. Isso é insano, Marcos sussurrou. Mas mesmo enquanto falava, sentia sua visão de mundo se despedaçar como areia. Balas não podem contornar obstáculos. Não podem viajar através do tempo. Ela sorriu então, e foi o sorriso mais aterrador que Marcos já havia visto. Não por crueldade, mas pela paciência infinita, como alguém explicando aritmética a uma criança. A bala não viajou em linha reta, agente Rodrigues. Ela viajou através do espaço dobrado. E não foi ela que viajou no tempo. Foi o tempo que viajou ao redor dela. Antes que Marcos pudesse responder, ela tirou de dentro do casaco o que parecia ser um fuzil de precisão padrão. Mas ao segurá-lo contra a luz, ele viu que era tudo, menos comum. O cano parecia brilhar com uma luz interior. A luneta continha o que se assemelhava a galáxias girando, e não lentes. Equações matemáticas estavam gravadas ao longo da coronha em símbolos que ele não reconhecia. E a arma inteira emitia um zumbido quase inaudível, que fazia seus dentes vibrarem. Isso é o que acontece quando a engenhosidade humana encontra tecnologias que a sua espécie não vai descobrir por pelo menos mais um século, explicou ela, segurando a arma como se fosse uma extensão do próprio corpo. Quando alguém aprende a dobrar as forças fundamentais da realidade à sua vontade, ao invés de simplesmente aceitar as limitações que os outros chamam de impossível. Marcos sentiu a mão se mover instintivamente em direção à sua pistola, mas ela balançou a cabeça com uma expressão de leve diversão. Agora você está pensando como um agente federal, Marcos. Mas há problemas que não se resolvem com algemas ou advertências legais. O que você é? Ele perguntou, a voz saindo como uma confissão arrancada da alma. Sou o que acontece quando alguém se recusa a aceitar que a justiça tem limites, respondeu ela, recuando em direção à beira do telhado. Quando alguém decide que distância, tempo e física são apenas sugestões. Não leis absolutas. A criança viveu porque alguém precisava morrer, e eu estava na posição de tornar isso possível. Mas por quê? Por que salvá-la? Por que se revelar para mim? Ela parou bem na borda do telhado, equilibrada como uma bailarina congelada no ar. Porque alguns disparos precisam de testemunhas, agente Rodrigues. Porque algumas verdades precisam ser lembradas, mesmo que jamais possam ser registradas oficialmente. E porque algum dia, quando você se encontrar diante de outra situação impossível, vai se lembrar de que impossível é apenas outra forma de dizer ainda não foi feito. Antes que Marcos pudesse dizer qualquer coisa, ela deu um passo para trás e caiu. Quando ele correu para a beira, só havia ar vazio e a crescente certeza de que alguns mistérios foram feitos para permanecerem sem resposta. A única prova de que ela estivera ali era a cápsula de bala em seu bolso. E o conhecimento de que, em algum lugar na escuridão, a justiça tinha um rosto humano,
e carregava uma arma capaz de reescrever as leis da realidade. Enquanto Marcos permanecia sozinho naquele telhado, encarando o abismo onde ela desaparecera, ele entendeu que sua vida havia se dividido em duas partes. Antes do tiro impossível e depois. E ele passaria o resto de seus dias se perguntando se havia encontrado um anjo da morte, uma viajante do tempo ou algo muito mais estranho do que ambos. O caso permaneceria oficialmente sem solução. Mas Marcos carregaria a verdade consigo para sempre, que no mundo cheio de limitações e impossibilidades, ainda existem aqueles que se recusam a aceitar qualquer uma delas.